Pronto, já E... começou. Ai, meu Deus, gente, eu sei que não é bonito fazer isso aqui, mas, né, deu uma coceirinha. E é impressionante, nas horas em que a gente não pode, quando mais dá vontade de coçar o rosto, né, de... Mas é Ai, como ai. o yoga já explica isso, sentir as partes do corpo e tudo mais. É, mas é impressionante, né? Aquela coisa, a gente Ah, coloca a entrou mão no aí, tá? rosto. É, já tô vendo. A gente coloca a mão no rosto não sei quantas vezes, né, no dia, e na hora que não pode, né? Mas assim, as mãos estão limpas, né? Já lavei tudo bonitinho. Tá tudo Enfim. bem, se não tá em público, tá tudo certo. É, não tá em público, estamos só transmitindo assim no broadcast para depois, sei lá quantas pessoas que vão assistir. É, porque hoje tá um dia de lives concorridas, hein? Muitas lives Depois vocês. concorridas. Muitas. Depois, o pessoal que está assistindo, se às 8 horas é legal para vocês, vocês avisam, tá? Deixa aí nos comentários, né? Ah, já Porque. temos a Aí, Maria Carolzinha. Carolina, a Alice, já estão E aí. Alice! Saudade maravilhosa. Depois vocês avisam se às 8 horas é um bom horário mesmo para nós continuarmos, porque falando em organização, até que eu gostei às 8 aqui em casa. É, deu mais tempo aqui também, viu? Eu vou Oi? até. Deu mais tempo aqui também, embora eu tivesse o compromissinho, mas. Enfim, tô até disparando nos grupinhos de geografia o link para a gente poder relembrar, né, as criaturinhas que estamos ao vivo para a gente poder trabalhar sobre liberdades individuais e democracia. Uh! Olha, vocês são prova, o pessoal que acompanha aqui o nosso canal, né? Que a gente já tinha falado disso, ó. Já faz mais de 15 dias que nós falamos que teríamos esse tema, né? Então, as coisas que estão acontecendo aí no mundo nada mais são do que coincidências, né? Porque nós já tínhamos escolhido esse tema. Mês passado a gente já tinha comentado disso, claro que também movidos a isso também, obviamente, mas calhou, né? Da gente poder conseguir brincar disso para a gente poder Logo trazer, hoje. né? Logo hoje, nesse contexto, e não está sendo fácil, a gente tem que concordar com isso. A tensão sobre o que é democracia, o que está acontecendo com a democracia, e falar sobre ela também dá uma apreensão, né? Porque várias pessoas estão dando diferentes abordagens, diferentes significados para a democracia, e vale a pena também a gente resgatar do que se trata isso, né? Para a gente entender que é um negócio essencial, mas que não é brincadeira. E a gente precisa entender, sim, e essa relação a respeito da existência de democracias com as ações que fazem ela acontecer. Então tem tudo a ver com as liberdades individuais. Com certeza. Tanto que eu vou começar no nosso bom e velho método aqui, mostrando uma possível proposta de redação, né, com textos base, para a gente começar a discutir. Lembrando que o intuito dessas lives é justamente complementar o repertório de vocês, né? Nossos alunos, ex-alunos e pessoas que de repente estejam interessadas em fazer concurso, alguma coisa nesse sentido, né? E possam utilizar esse repertório nas suas redações, né? Na construção dos seus textos. E até para poder ajudar no papo do final de semana, né? Embora a gente não esteja indo para barizinhos, essas coisas, mas para Mas a gente poder tem as ajudar aí videochamadas, no. né? Nós temos os botecos virtuais em operação. É, Aqui em casa a gente faz. exatamente, nos botecos virtuais ou nos grupinhos de família. Sim. Então vamos lá, dividir a tela. E olha, o pessoal tá começando a entrar e Ai, dando seu share parecer, e screen. dando os pareceres aí, dando boa noite, muito fofinhos.
Isso, eu perguntei se às 8 horas é um bom horário, já responderam que sim, muito bom. Vamos lá. Deixa eu abrir mais a tela aqui que tem espaço. Meu áudio tá bom? Agora deu uma Meu baixadinha, áudio tá... tava. Agora é legal. Eu tenho que manter o microfone aqui. Eu tenho que tomar vergonha na cara e comprar aquele microfone de Madonna, sabe? Mas vamos lá. Ó, o Marco Olá, saiu da live dele e veio. Que honra! Aê, Marco! Nossa, gente! Ele é lindo. Então vamos lá. Liberdades individuais e democracia. Aumentando bastante aqui a visualização, porque a professora está ficando cega. Princípios jurídicos. Ó, eu fui lá nos princípios jurídicos para buscar esses textos, hein? Dos direitos fundamentais e direitos humanos aí. Né, para a gente entender essa questão da liberdade individual, a gente está falando, obviamente, de uma questão que vai envolver o Estado de Direito e não simplesmente uma questão de opinião do que é a liberdade, né? Então Exato. vamos lá. Pegando esse quadro que vai separar os direitos humanos dos direitos fundamentais e dos direitos individuais, que na verdade estão se complementando, né? Começa pelo princípio dos direitos humanos. E quais são? São direitos naturais que nascem com todos os seres humanos. Baseiam-se em dois princípios: a autonomia da pessoa, visto que todos são livres para a realização de qualquer ação, desde que seus atos não prejudiquem os demais, e a dignidade da pessoa, já que o simples fato de alguém ser humano torna-o merecedor de respeito e proteção, não importando sua origem, raça, sexo, idade, estado civil ou condição socioeconômica. Como isso é reconhecido, né? Em plano internacional, assegurados por instrumento de direito internacional público, como, por exemplo, os tratados da ONU. Então, a gente não está aqui falando que é opinião nossa, não. Isso aqui vem até dos tratados da ONU. Vamos lá, nos direitos fundamentais. Assim como os direitos humanos, tá vendo? Por isso que se complementam, possuem em sua base a liberdade, a igualdade e o respeito à pessoa humana. E quem garante isso? A Constituição Federal, tá? Pensando aí em plano nacional. E os direitos individuais garante a existência digna e o desenvolvimento de personalidades e potenciais em território nacional por meio de direitos específicos, individuais e coletivos. Que aqui nós estamos falando do artigo específico, que é o artigo 5º da Constituição Federal, tá? Artigo lá que hoje eu estava dando uma estudadinha nele, tem cerca de 70 itens, né? Sobre o que nós podemos e não podemos fazer. Aí, tudo isso é muito lindo e maravilhoso, né, gente? Que aí, bom, só lembrando aqui que é o artigo 5º da Constituição. É o artigo que fala sobre todas as pessoas terem direitos iguais, todas as pessoas terem direito de ir e vir, todas as pessoas terem direito à moradia e à sua residência, seu lar, né, ter proteção, né, que ninguém tem autoridade de entrar na sua casa sem autorização, isso está escrito, é direito constitucional. Todos têm direito à escola, à saúde e à educação, né? Saúde e escola já ficou redundante, né? A segurança, saúde e educação. Direito de religiosidade, direito de opinião, direito de ir e vir, eu acho que eu já comentei isso. Então, assim, fazendo um apanhado geral ali, né? Nós temos direito a tudo isso, isso faz parte dos direitos individuais. E aí o próprio texto chama de liberdade aquilo que nós podemos fazer sem que prejudiquemos uma outra pessoa. Então, isso fica muito claro, né? A gente tem a liberdade desde que não prejudique a do próximo, que é até um jargão, né? Sua liberdade vai até onde a do outro começa. Só que aí, no texto 2, a gente traz uma problemática, né? Porque nós temos toda essa belezura falando, você tem direito a isso e isso e aquilo. Só que o que acontece? Olha aqui, nesse gráfico que foi feito, não apareceu aqui a fonte, mas é um gráfico feito pelo IBGE, tá? De 2017. Tem a proporção de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes, com restrição ao acesso por tipo e quantidade, segundo as grandes regiões, né? Então aqui a gente tem
o Brasil dividido em partes e uma comparação geral do Brasil, né? Então, do Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. De Então, acordo vamos com lá. as grandes regiões. Sim. Olha que interessante. O totem azul claro, só tem azul aqui, né? Azul, que é o primeiro, para quem tem problemas de visão aí. Vamos lá. É relativo à educação, tá? O roxinho, esse daqui, que é o quarto, é serviços de saneamento básico. Nós já comentamos sobre isso na última live. O laranjinha, que é o segundo, é a proteção social. Proteção social já te junta aqui a questão da própria segurança. O verdinho, que é o terceiro, é a condição de moradia. Como é essa condição de moradia? E o meio vermelho, meio rosado vermelho aqui, é a comunicação internet. Então, olha que interessante, esse gráfico coloca a internet como direito, que nós também já comentamos isso em uma das nossas lives. Então, o que é triste, gente, que o gráfico relativo a saneamento básico é campeão aqui em praticamente em todas as regiões brasileiras. Só o Sudeste que não, né? O Sudeste perde para a educação. Mas nós temos aqui no Norte, por exemplo, 82% de pessoas que não têm ali acesso a serviços básicos, tá? Ao saneamento básico. Olha isso, gente. É uma quantidade enorme, tá? Seguido do Nordeste, vindo para o Centro-Oeste, Sul e, por fim, o Sudeste, né? O Sudeste, como falado aqui, só vai perder para a questão da educação, que a educação aqui ela acaba entrando em atrito, né? Acaba sendo restringido a algumas pessoas. Em segundo lugar, nos outros lugares, vai vir justamente a educação. Primeiro é o saneamento, depois a educação, né? Mesmo, ela não serve para o norte, porque no norte a comunicação à internet acaba sendo assim, uma prerrogativa mais escassa do que a própria educação, né? Uhum. Mas, ok. O Nordeste aqui, gráfico não minto, né? A gente vai ter algumas regiões a internet que o pessoal tem menos acesso em relação à educação, né? No Nordeste também. O Sudeste, como a gente, eu mencionei, né? Aqui está campeão com 24%. O Sul, 28%. E o Centro-Oeste, 26%, né? Então, o que as pessoas têm menos? Saneamento básico, isso é muito preocupante. Depois, a questão da educação, aí a briga internet e educação, para depois vir com um problema maior, a proteção social e, por fim, a própria condição de moradia. Aqui embaixo tem ao menos 3 restrições em porcentagem, né? Então, dessa população aqui, desses que já estão tendo problema, assim, por exemplo, 15% da população tem restrição em um dos 3 elementos separados aqui na pesquisa, né? Então, é algo assim preocupante. Aí eu vou passar para o texto 3, se o meu computador deixar. Vamos lá, filho. Peraí. Essas criaturas que têm vontades próprias. Eles também querem as liberdades individuais deles ultimamente, né? O mundo das máquinas. É impressionante. Opa. Como que é os 3 direitos das máquinas, né? Vamos lá. E o texto... Vai lá. Texto média como forma de contenção do poder absoluto. Ressurgiu nas últimas décadas como o ideal extremamente poderoso para todos aqueles que lutam contra o autoritarismo e o totalitarismo, tornando-se um dos principais pilares do regime democrático. Para os defensores de direitos humanos, o Estado de Direito é visto como uma ferramenta indispensável para evitar a discriminação e o uso arbitrário da força. Ao mesmo tempo, a ideia de Estado de Direito, ao ser renovada por libertários como Hayek. Me corrige, tá? Se eu estou falando errado o nome do rapaz aqui. Não tem problema, a gente pode aportuguesar. Em meados do século XX, passou a receber forte apoio.
Tá. Forte apoio das agências financeiras internacionais e instituições de auxílio ao desenvolvimento jurídico, como um pré-requisito essencial para o estabelecimento de economias de mercado eficientes. Do outro lado, do espectro político, até mesmo os marxistas, que viam antigamente o Estado de Direito como um mero instrumento superestrutural, voltado à manutenção do poder das elites, começam a vê-lo como um bem humano incondicional. E é interessante, né, que o Hayek, ele vai... Deixa eu interromper aqui. Pronto, voltando. Pronto. É interessante, né, que o Hayek, ele vai acabar trazendo 5 pontos acerca dessa questão dos direitos individuais, né? Vai, E ele essa é questão um do próprio Estado dos. cuidar. Ele é um dos atuais ícones ainda do pessoal da economia, né? Até de quem tenta defender uma economia mais liberal, né? Alguns, inclusive, dos maiores discursores do neoliberalismo tenta encontrar nas ideias do Hayek um suporte para o avanço, né, do neoliberalismo. É bem assim interessante, porque a ideia, né, de liberdade do Hayek tem sido muito entendida como a inseparabilidade, né, da liberdade e da responsabilidade também. Então, a Da galera usa. responsabilidade, justo? Exato, né? Ele foi prêmio É, Nobel, né? Então, para ele, a liberdade não tem um significado exclusivo, não somente, né, que o indivíduo tenha tanto a oportunidade quanto a possibilidade de escolha, né? A liberdade acaba significando também que ele deve arcar com as consequências das ações dele. Não é uma coisa tão solta assim, né? Não é simplesmente o livre-arbítrio sem balizas, né? A gente pode pensar mais ou menos assim do pensamento do Hayek. assim, ele acaba trazendo muito essa questão da responsabilidade social. Então, quando a gente Muito. fala de liberalismo ali, a gente pensa no liberalismo, vou dizer, clássico, que também pensa no indivíduo como um elemento que é mola propulsora da sociedade, não simplesmente como alguém para se tirar dinheiro, né? É, Simplesmente, né? Então ele traz uma visão bem, eu diria, humanista de como devem ser as leis. sim, sim. Eu particularmente acho muito curioso, né? Não só a ideia do Hayek de tentar trazer isso para a nossa realidade, até para a realidade pós-nazifascismo, mas como ele vai ser apropriado ultimamente, né? Ele até foi um dos caras que disputou também pensamento econômico com o próprio Keynes. Então, assim, até que limite vai assim, qual seria o limite do Estado? Né? O que deve ser atribuído como liberdade? E são discussões muito relevantes, muito relevantes. Até porque nesse Só para a pensamento. turminha que está anotando aí, desculpa te cortar, só para poder dar a bibliografia para eles, a obra que fala bastante disso é O Caminho da Servidão dele, né, para poder ser citada. Opa! Ih, será que eu caí? Gente, vocês estão me ouvindo? Só o Rodolfo caiu ou eu caí? Opa, opa! Vou descobrir já. Espera aí. Foi o Rodolfo que caiu. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão comigo, né? Ótimo. E que assim, o Rodolfo caiu e também deu uma pequena travada aqui para melhorar a situação. Deixa eu só fazer de novo o convite para o Rodolfo, saber o que aconteceu com a internet dele. Vocês chegaram a ouvir que eu falei sobre o livro? O nome do livro para vocês pegarem a informação? Deixa eu mandar aqui o convite para o Rodolfo.
Pronto. A gente espera ele enquanto isso. Ah, a Carolzinha tá aí, gente, agora que eu vi. É, Carol, tá vendo? Os problemas não acontecem só na live da escola, não. Aqui também o bicho pega. Ó, só fechando aqui que eu estava comentando quando o Ru caiu, né? A bibliografia que ele estava passando para vocês é o caminho da servidão, tá? Então, enquanto ele retorna, eu vou falar aqui essas ideias do Hayek para vocês, que são bem interessantes. Ainda mais que ele comentou que o rapaz é prêmio Nobel. Eu vou ser bem sincera que eu nem sabia disso. Espera aí. Que a minha tecnologia aqui tá brigando. A minha tecnologia tá brigando comigo. Ah, Rodolfo voltou. Espera aí. Vamos lá. O mundo que é internet nesse horário, meu computador resolve falar assim, vou dar espaço. E aí também ele tá lentinho, com tanta coisa aberta aqui ultimamente, dá até para entender, mas até para eu acessar, para dar um reboot na conexão, desculpa aí, gente, coisas do ao vivo, e o mundo quer, e eu também quero internet, e a gente passa por isso. Você falar que também tem que atualizar o Windows, hein? Pessoal que tem Windows aí, atualiza que ele tá fazendo isso de propósito às vezes. Danadinho. Atualizar as máquinas. Mas volta lá, você estava falando do Hayek, volta lá no Hayek, ele tem, assim, né, ele é muito criticado, justamente por ele ter uma visão liberal da economia, mas ele não deixa de, a gente não pode negar que ele é, sim, uma referência, um dos símbolos do pensamento econômico e também na discussão de liberdade, por ele jogar isso pro âmbito econômico e também para o âmbito pessoal, da importância, né, de tomadas de decisões individuais e da liberdade econômica como um pré-requisito para a busca de uma sociedade realmente livre. Até porque, de acordo com ele, né, se a gente pensar bem no pensamento dele, né, pensar no pensamento dele, ficou bonito isso, né, gente? A vontade individual, ela não é algo possível, tá? E muito menos esperado. A individualidade para o Hayek faz com que cada pessoa tenha inúmeras oportunidades e também inúmeros desejos diferentes para serem realizados durante a vida. E durante a vida surge, né, dentro disso, frente a isso, na verdade, surge a economia como um meio para que essas vontades sejam alcançadas, para que essas vontades individuais sejam alcançadas dentro do contexto, dentro da sociedade em que a gente está. Então, uma vez que a economia tenha bases num princípio, assim, que ela tenha bases econômicas mais fechadas, mais conservadoras, com poucos pilares, né, com poucas bases liberais, de fato, para sustentar a própria economia, ela acaba ficando também sujeita ao poder de quem está controlando ela, de quem a controla, e não sob o poder das pessoas, né? E se a gente pensar nesse sentido ainda nas concepções do Hayek, na medida em que essa economia é controlada, o Estado acaba controlando também o meio pelo qual nós, indivíduos, recorremos para atingir os nossos objetivos. Então, ele é muito pró-objetivos individuais. Então, sempre que a gente ouvir por aí discursos, até mesmo de representantes políticos, falando da importância das liberdades individuais, que sem elas não há como. Esse discurso claro que ele é válido, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe que eu não vou fazer defesa contra a liberdade individual. Mas a gente tem que ter um cuidado também da forma como que isso está sendo colocado, de como isso está sendo transmitido. Porque ele se tornou um grande ícone dos novos princípios liberais. E como a gente tem, né, um contexto em que a gente está tendo a informação muito aviltada, a gente precisa ter um cuidadinho para entender o que realmente esse pessoal está querendo colocar para contribuir com a nossa vidinha,
né? Assim, nem a Rosi nem eu estamos falando que o Hayek está certo, nem falando que ele está errado, mas pedindo, pelo amor de Deus, tomemos cuidado, porque ele está sendo apropriado. Se vocês fizerem uma pesquisinha, de repente, vocês vão achar Hayek em páginas de partidos políticos mais recentes, né, que se apoiam nele, da mesma forma que utilizam-se de outros pensadores, como o Friedman, e também aí acaba desviando para interesses próprios, né, interesses para atribuir uma nova ideologia a frases, a pensamentos deles. Mas o pensamento do Hayek é muito isso. É sobre a importância das liberdades individuais existirem e para que elas sejam alcançadas é necessário que haja liberdade econômica. Assim, de maneira muito simples. Porque no final das contas os discursos são muito bem colocados sempre, né? O fato é o que fazem com esses discursos, né? Exatamente. Não que todos eles sejam então, muito assim, sejam bonitinhos, né? Sim, mas assim, é só pensar que o pessoal consegue reverter discursos simples ou exemplos, metodologias simples, assim, e consegue ressignificar algo que teoricamente nem teria esse problema, né? Como as questões agora que estão aparecendo de quererem esse movimento antifascista ser terrorista, assim, é umas coisas assim, teoricamente você nunca imaginou que seria possível acontecer. E de repente é essa discussão que nós estamos entrando, né, do ressignificar uma palavra cujo sentido é tão claro. Exato. E quando a gente pensa no tipo de cenário político, nem de cenário, mas de contexto político em que a gente vive, e aquilo que a gente tem de traçado de luta também, né, para esse contexto, a gente acaba tendo um estranhamento muito forte sobre o discurso que a gente observa de quem está tentando, vou colocar entre aspas, mudar as posturas de condução econômica, a condução política, fazendo com que bandeiras, de repente, que pregam mais liberdade também, sejam vistas como inimigos da liberdade. Então a gente aí tem um belo contrassenso. E o caminho para a democracia na verdade, a existência do dissenso, porque a gente tem posições diferentes. Isso é dissenso. É impressão minha ou a Rosi caiu agora, gente? A gente está num embate, né? Complicado isso, né? Mas enfim, aqui eu acho que eu não vou cair ainda. Dentro da ordem democrática, a gente tem o acontecimento de dissensos, que são as posições contrárias, né? E dentro desse dissenso, a gente tem sim um caminho democrático. A gente tem as possibilidades democráticas. O que nós não temos quando acontece para ter um problema é haver o autoritarismo. Se a gente tem um grupo que quer brigar para que somente a ideia dele se sobressaia, isso não é democracia. Eu querer o direito pleno de manifestar a minha única ideia, a minha situação de ideia exclusiva, isso não é democracia. Isso é autoritarismo. Voltei! Aê! Bem-vinda novamente! Gente, hoje estamos aí, né, com probleminhas, mas tudo bem. Também todo mundo tá fazendo live hoje, fica difícil, né? O próprio YouTube tá com sobrecarga aí, né? Ainda mais nesse horário que tá todo mundo querendo assistir coisas diferentes da televisão também. Mas já que a Rosi perdeu, né? Eu estava falando um pouquinho sobre a situação democrática da existência do dissenso para que os opostos dialoguem, né? E tenham consenso. E do problema que acontece quando nós temos um grupo brigando por sua liberdade extrema de manifestar o seu ponto de vista em exclusividade. Quando a gente tem a exclusividade de um ponto de vista, nós temos autoritarismo. E isso é fascismo. A existência da discordância, né, o dissenso, faz parte do jogo democrático. Para que a partir do dissenso nós tenhamos consenso. Vai acontecer fascismo se a gente tem a sobrepujança de um exclusivo, a exclusividade de um. E aí a gente pode afirmar, o que está acontecendo agora é assim, nós temos um grupo
que briga pela sua posição, pelo seu direito de manifestação, né, mas querendo a exclusividade dessa manifestação. Será que isso é democracia? Será que o sentido que nós temos de democracia é esse? Será que, se a gente pensar que a gente fala de democracia na humanidade desde o século V, século VI, antes de Cristo, né, até hoje, e pensando em todas as formas que a democracia vem apresentando. Se a gente pensar, então, que no jogo democrático nós temos que ter o debate, minimamente acontecendo, então o que a gente está começando a observar que pode virar uma ideia de democracia, não é democracia. Primeiro isso. A ideia do que nós temos de um Estado democrático hoje também não é mais a mesma ideia do próprio Estado, né? nem do surgimento do próprio Estado. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente tem, só para poder falar, se a gente pensar no que é esse Estado, isso eu comento muito nas aulinhas de geografia aí com o pessoal da terceira série, principalmente. Na primeira série também a gente discutiu isso, o que é Estado, porque muita gente ouve falar Estado, mas não faz ideia do que signifique, né? O Estado é uma instituição, ele não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, é uma instituição jurídica, tá? De caráter internacional. Então, para que hoje nós tenhamos a concordância da existência de um Estado, se a gente for fazer um paralelozinho com a ideia de Estado nacional, nós temos uma instituição jurídica internacional reconhecida por outros Estados. Isso acontece pela ONU. Então, quando eu falo Estado brasileiro, eu não estou falando do Estado de São Paulo, do Estado de Santa Catarina, Estado de Goiás. Estou falando do Estado nacional. Né? É diferente do Estado federativo. Estado de São Paulo, Estado de Minas, Estado de Goiás, isso aí é outra conversa que a gente deixa para outro dia, que é o federalismo. Né? A nossa ideia de Estado também hoje, ela é fruto de um processo que começa lá no final da Idade Média, que nem o texto da proposta aí de redação que a professora Rosi preparou mencionou, tá bom? E esse nome Estado também é um termo antigo, mas esse Estado que a gente conhece, ele vai aparecer pela primeira vez, né, num livrinho famoso aí do pessoal, que o pessoal conhece bastante, eu espero, O Príncipe, do Maquiavel, lá do século XVI, que ele explica mais ou menos, tentar aqui fazer uma explicaçãozinha mais rápida, né, que o Estado, ele significa uma situação permanente de convivência e uma situação também ligada à sociedade política. E esse termo vai ser usado pelos italianos, né, também, sempre ligado ao nome de uma cidade independente. Né, o nome Estado vai aparecer indicando uma sociedade política. E essa concepção de uma sociedade política só vai aparecer no século XVI. Então, esse é um dos argumentos até mais utilizados para a galera da ciência política para falar que a ideia de Estado não existe antes disso, né? Mas a gente pode pensar, assim, em situações de Estados, aí com outras teorias, que retomam um pouquinho antes disso também. Por exemplo, a primeira ideia do que é o Estado parte de uma defesa de que o Estado ele sempre existiu da mesma forma que a sociedade, porque o homem sempre esteve integrado a uma organização social que é provida de poder e de autoridade para discriminar o comportamento social de todo o grupo que está reunido. Já outros autores defendem que a sociedade ela sempre existiu, sem Estado, ela é anterior ao Estado. E por diversos motivos, o Estado foi se constituindo com a finalidade de atender às necessidades dos grupos sociais. Então, como se o Estado fosse um produto da evolução natural das sociedades. E, finalmente, é essa ideia que nós temos que o Estado é considerado uma sociedade política, para a gente entender o que é esse Estado do que nós temos hoje, que é uma instituição. Né? E lá nos contratualistas, desde o Hobbes,
o Locke, o Rousseau, o que a gente vai perceber é que a existência do Estado passa a acontecer quando há um consenso para a existência dele. Se a gente puder falar de autores para o pessoal aprofundar a ideia do Estado, a gente pode começar no Hobbes, que vai defender um Estado extremamente forte, né, com o Leviatã, que é um Estado civil que ele nasce absoluto, ilimitado, partindo do pressuposto que o homem vive inicialmente no estado de natureza, com plena liberdade, e é o mesmo homem que luta para adquirir o que deseja, de modo que, sem leis e sanções, o mais forte sempre vai subjugar o mais fraco. Até porque o Hobbes viveu num contexto cheio de guerras, especialmente guerras religiosas que estavam acontecendo, então o Estado tem que ser forte, né? No caso do Locke, né, outro filósofozinho bonitinho, ele vai defender o direito à vida, a liberdade e a propriedade privada, e que tudo isso é anterior à existência do Estado. Né? O Estado surge a partir do contrato social, que esse contrato social é um pacto de consentimento entre as pessoas com o objetivo de conservar e consolidar cada vez mais os direitos que eles já possuíam. Então a gente vai ver a entrada da questão da liberdade dentro do Estado a partir do Locke. Porque para assegurar ainda mais a liberdade, o Locke defendia a separação dos poderes, para que não houvesse caminho, para que não houvesse alternativa para autoritarismo. Então, se a gente vê um poder, né, ou executivo, ou legislativo, ou judiciário, se destacando, acende o alerta. Está começando a acontecer autoritarismo. E o outro contratualista também que vai falar disso é o famosinho Rousseau. Né, ele parte daquele pressuposto de que o homem é livre naturalmente, benévolo, dócil, feliz, né, possuindo uma vida tranquila, agradável, mas com a existência da propriedade privada, essa realidade vai se modificar devido ao aparecimento e ao desenvolvimento de uma ambição desmedida do homem na busca pela propriedade, né, emergir então, fazendo com que surjam desavenças, conflitos, gerando uma situação, um estado de guerra constante, uma insegurança constante. Então, o contrato social surge com o objetivo de assegurar a paz social e estabelecer a igualdade entre as pessoas, entre os participantes desse pacto social. Né? Ele não surge apenas para proteger o indivíduo, mas também para transformar o indivíduo num ser pacífico, assegurando que todo mundo tem os seus direitos garantidos. Né? Então, nesse sentido do Rousseau, no Estado deve prevalecer a vontade do povo, a vontade da maioria. Então, o Estado é apenas um funcionário do soberano, que é o povo. Tanto que isso está na nossa Constituição, né? Todo poder emana do povo. Então, por mais que a gente despreze, eu falo a gente, né, o coletivo, a gente despreze alguns conhecimentos básicos, né, humanos, sem eles a gente também não tem nem a organização das leis, nem o entendimento do que é direito. Que nem a Rosi expôs aí dos tipos de direito que nós temos, né? A galera adora confundir direito e dever, né? Não há liberdade sem responsabilidade. Mas quando a gente tem a dinâmica, né, o binômiozinho direitos e deveres, a gente está falando de cidadania. E quando você descobre que nem todo mundo que vive num lugar é cidadão, porque ele não tem o direito de votar, ele não tem o direito de escolher, a gente passa a ter uma relação de deveres a partir do momento em que a gente tem direitos, sim, mas com exercício de cidadania. Por quê? Porque o direito, ele é assegurado. Um direito humano, por exemplo, ele é assegurado para todos os seres humanos, independente da situação, se ele é um cidadão ou não. Então, essa coisa do direitos humanos para humanos direitos, só pode haver direitos se houver deveres, alto lá, amigão. Entendo o que é direito. E sem eles a gente não tem nada funcionando. É uma condição da liberdade. Né? Agora, o que vai acontecer com a gente dentro do chamado Estado de Direito para poder discutir liberdade com responsabilidades e tudo mais? Aí a gente pode usar a mão aí no argumento do direito,
do âmbito jurídico. Existe dentro do direito o princípio da proporcionalidade. E cabe, então, à esfera judiciária analisar realmente quando que a minha liberdade é aviltada e quando a minha ação avilta a liberdade alheia. Aí é o princípio da proporcionalidade que precisa ser aplicado para que a gente tenha, de fato, o estabelecimento de um Estado de direito com tudo assegurado e prática responsável. Não, perfeito. Tanto que, assim, quando a gente vai buscar justamente a pesquisa sobre isso, a primeira coisa que vem é justamente essa divisão dentro do direito. Né, porque a Constituição, por exemplo, comparando com a Constituição americana, você pegou de um pequeno histórico da questão do Estado, né? A gente também tem um pequeno histórico da Declaração de Direito, né? Porque as declarações dos direitos aí individuais começam a ser pensadas a partir do século XVII, né? Justamente junto com o surgimento aí, né? e justamente no contexto em que a gente tem a discussão do que é o Estado. A discussão das liberdades surge com a discussão do que é o Estado, né? E pensar que o Estado vai evoluindo para uma coisa que existem grupos, sim, legítimos, que discutem a existência do Estado e brigam pelo fim do Estado, porque ele é uma instituição e, como tal, representa uma repressão, representa uma coerção. Vale a pena aí a galera estudar um pouquinho de anarquismo. Sim. Eu não sei se cortou para todo mundo. O Rodolfo tá aí ainda? Ou ele caiu de novo? Eu acho que eu tô. Eu tô aqui? Tô, né? Tá, você travou para mim. Não, tá sim, você travou. Aí que você começou a gaguejar, começou a gaguejar, aí deu uma travadinha na minha tela. Não sei se foi para todo mundo. Mas, então a última parte eu não ouvi. Você falou... Do Estado. É que a própria construção da ideia de Estado... até eu me perdi já, gente, também nessa brincadeira toda, desculpa, mas vamos lá. Vou tentar reconstruir o raciocínio aí. Postem no chat desculpa, aí, ajudem a gente. A discussão sobre liberdade surge junto com as discussões do que é o Estado. Né? As pegadas contratualistas, a necessidade de discutir liberdade, estabelecer o que é liberdade, e a gente vai sendo conduzido a pensar no que o Estado está se transformando até a ponto de grupos que são legítimos, repito, discutirem a necessidade da existência do Estado, porque ele também é um elemento de controle, ele é um elemento de dominação, ele é um elemento de repressão. Ele tem mecanismos para isso. Se a gente sair da esfera iluminista e pensar século XX mesmo, em pensadores da própria educação, né, sociologia da educação, Althusser falar a teoria dos aparelhos ideológicos, dos aparelhos repressores do Estado, e a escola é um desses aparelhos de repressão e controle, que depois aí a gente pode retomar Foucault para brigar um pouquinho nessa discussão a respeito de coerção, de controle, de domínio de novo. Então, a gente também tem, apesar de o Estado ser considerado um elemento que está associado à liberdade, que garante a existência de liberdades, né, ele também é visto como também um elemento que cerceia a liberdade, porque a gente tem diferentes formas de Estado, e também nós temos diferentes formas de democracia. Nós vivemos aqui no Brasil, a princípio, numa democracia representativa. Isso quer dizer que ela não é uma democracia direta. E a gente tem que concordar que muitas vezes que democracia direta requer um grau de educação muito alto, e a gente ainda de repente não tem. Não tem, é só ver o gráfico, justamente, aí a gente volta para o gráfico 2, mostrando que justamente a gente tem um problema, primeiro de saneamento básico e depois de educação. Coisas essenciais, né? A gente discute muita coisa aqui no Brasil e se revolta por causa da nossa desigualdade, né? A gente precisa lembrar que a gente está num país que é o 7º mais desigual do mundo, em que uma boa parcela da sociedade ainda briga pura e simplesmente pela sobrevivência, que quer dizer o que eu vou comer. Enquanto outra parcela que faz parte dessa desigualdade, que já desfruta de algumas necessidades básicas saciadas, que mais ou menos tem tempo e condição de brigar por outras questões. E isso também
tá dentro da brincadeirinha de como que as pessoas que já têm condições melhores precisam tomar consciência da responsabilidade que têm para poder contribuir com a melhora contínua da situação, né? Continuar Claro, exato, essa melhora contínua da sociedade, porque tem mais consciência e não percebe que essa boa condição chega a beirar a situação de um privilégio. Quem que, assim, isso vale para a gente pensar dentro do Estado democrático. Quem que é quem no Estado democrático? Obviamente. E aí volta naquelas discussões que a gente sempre tem nas lives de que isso não é uma condição simplesmente poliana, assim, ver o mundo cor-de-rosa com arco-íris em todos os lugares. Isso quando a gente começa a pensar na questão econômica, na questão democrática, aliás, eu troquei, quando a gente começa a pensar na questão democrática, a gente já entra na questão econômica. Porque quando você gera um Estado de direito, com uma segurança, a liberdade, até a propriedade privada, né? Outra coisa interessante, né, na Constituição, propriedade privada desde que tenha função social. Isso também é interessante, também é resguardado pela nossa Constituição. E tá na lei, você tem que ter função social. Está escrito no 5º artigo. Então, assim, o que acontece? A gente faz com que a sociedade realmente ande. Aí você fala assim, mas é meu, eu posso fazer o que eu quiser? Não, não pode, criatura, porque se você tem dinheiro parado, esse dinheiro não gira. Se ele não gira, a sociedade não trabalha. Então, esse dinheiro que está parado na tua conta simplesmente ali porque você quer, porque você não quer mexer, né? Acaba dando um problema para diversos setores da sociedade que vai chegar em você, inclusive. Então não adianta querer achar que. Não adianta achar que não tem fator social, que tem. O fator social não é, como o pessoal acha, uma divisão de valores onde todo mundo ganha igual, etc. Não, é justamente capital de giro. Né? Exato. E é uma diferença de capital de giro que se reflete na forma como você adquire conhecimento e consciência, que representa a forma como você controla e domina o mundo. Dentro das suas capacidades, obviamente, né, dentro das suas possibilidades de ação política, né, mas é justamente esse controle que reflete o controle que você tem sobre o próprio mundo. Sim. Então, uma coisa puxa a outra. A partir do momento que você tem ali uma questão econômica confortável, você também tem pessoas que estarão no estado confortável. Então, exato, quando a gente fala da Declaração dos Direitos Humanos aí, que foi adotada em 1948, a gente está falando justamente desse bem-estar que vai proporcionar uma ação econômica em que todos fiquem bem, assim. E não é separando o Estado pensando em comunismo, não. Tanto o rico quanto o pobre vão estar numa situação confortável. E ali é giro, gente. Assim, aqui, ó. Não é sem girar no computador. Tem giro, uma... Como funcionam. Às vezes eu me pego fazendo um raciocínio muito simplista, né, sobre os extremos econômicos de modos de produção e ideologias, né, que a gente tem hoje. Comunismo, né, e a galera nem sabe a diferença mais do que é socialismo e o que é comunismo, né, porque afinal de contas se transformou no xingamento, e do outro lado o extremo econômico. Opa, travou de novo. É muito giro. Ih, meu Deus do céu, travou de novo aqui o Rodolfo. Tá todo mundo vendo. Gente, às vezes o Rodolfo ele mandou brasa, só que às vezes eu fico preocupada se não é o meu computador que tá travando aqui também, que de vez em quando eles dão umas travadinhas. Mas enquanto o Rodolfo tá aqui travado, né, eu ia comentar, né, sobre a questão histórica aqui dos direitos. Que nós temos aí a Declaração dos Direitos de 1689, que é o Bill of Rights, né, que justamente ele vai tirar todo o poder da mão dos reis e ali vai ter a criação de um parlamento, né? Mas ele acaba assegurando liberdade de segurança
e também esse pensamento em relação à propriedade privada. Depois, no século XVIII, a gente vai ter a Constituição Americana de 1787. O que é interessante, eu ia comentar isso aqui em algum momento, e, enfim, deu um corte e eu acabei esquecendo, mas é interessante que essa Constituição Americana, ela tem, se eu não me engano, são 10 tópicos, e depois cada estado vai acabar acrescentando mais elementos. Então, para poder chegar nessa questão da liberdade, não precisa de muito. Eu voltei! Olá! Eu voltei! Eu acho que eu tô, ou Agora, é o YouTube, ou a internet, ou alguém está me observando e começa a boicotar minhas falas, será? O Fábio brincou que falar disso de blusa vermelha é perigoso nos tempos atuais, hein? Não quero transmitir nada, né? Não quero transmitir nada. E segundo os testes da internet, você não tem nada a ver com isso. Não mesmo, nossa. Embora eu tenha a fama de ser um extrema esquerda, lamento dizer para muitos que eu não sou da extrema esquerda, né? Conheço, entendo, tento entender um pouco, não sou especialista nisso, mas não, eu não sou da extrema esquerda, gente. Olha que coisa, né? Até eu não sei o que a Rosi estava falando aí, gente. Depois eu retomo que eu estava começando a querer falar um raciocínio que eu gosto de brincar, embora ele seja extremamente simplista. Eu preciso deixar isso claro. Ele é muito simplista. Quando a gente olha o extremo do comunismo, que hoje é xingamento, e o extremo neoliberal, né? No neoliberalismo, a gente tem a brincadeira do Estado mínimo, embora muita gente que seja defensora do neoliberalismo devido ao cenário de pandemia esteja falando, nossa, nunca falei de Estado mínimo, nossa, nunca preguei Estado mínimo, pensa bem porque está fazendo isso, sim, né? É uma situação de necessidade, embora o próprio neoliberalismo fale da necessidade de controle dentro da teoria neoliberal. E muitos defensores do neoliberalismo se esquecem disso, né? Qual seria o papel do Estado na economia? Não é simplesmente excluí-lo, mas os discursos que nós temos tem que ter muito pouco Estado e blá, blá, blá. E a situação original da teoria, né, quando a gente fala em comunismo, é quando o Estado não é mais necessário também. E se for além disso, pensar nas causas libertárias, que falou da necessidade de estudar anarquismo, né, em que o Estado realmente não deveria existir, porque aí as pessoas teriam uma situação de autorregulação num estágio bem mais educado. E hoje o anarquismo pensaria muito mais no fim da coerção das instituições do que propriamente em abolir todas as instituições, né? Mas se a gente observar o papel como o Estado vai sendo diluído nessas propostas, são caminhos diferentes para poder querer chegar à mesma coisa? Não necessariamente, porque ao longo desse caminho eu vou ter a construção de regras de condição de vida muito diferentes, ideais muito diferentes. Mas será que eu não vou ter também o quesinho de autoritarismo nos dois lados? Pensemos, oremos. Né? Porque marca de autoritarismo a gente tem sempre nos dois polos. A gente teve nos dois polos, a gente não pode negar. Sim. Né? E aí, sim. E aí vai entrar bom, você falou, não sei onde você estava, justamente que eu busquei a questão histórica ali dos direitos, né? E aí cai naquilo que eu estava comentando quando você caiu, né? Quando você tomou o seu breve tombo, né? Que eu estava comentando justamente da Constituição Americana do século XVIII, que vai ter aí 10 direitos básicos, se eu não me engano, são apenas 10. E ali, teoricamente, o cidadão vai se organizar. Depois, com a criação dos outros estados americanos, eles acrescentaram mais leis. E, na verdade, não é acrescentar mais leis. Se você pegar a própria Constituição e esse nosso 5º artigo, que a gente está comentando, você vai ver que as leis nada mais são que o desdobramento de 10 elementos básicos, né? Que você for olhar, tem até esses 10 elementos básicos são até bíblicos, né? Então, assim, pensando que o Estado ele acabou nascendo a partir dessa organização religiosa, a gente vai entender que os princípios básicos nada mais são que os 10 mandamentos, assim, colocados, obviamente, dentro de um pensamento um pouco mais laico, mas
é a base, gente. Não matar o outro, respeitar o outro, entendeu? Você tem o direito de ter opinião, desde que você não invada a liberdade do outro. É básico. Então, assim, e aí que se a sociedade realmente tivesse esse conhecimento básico da sua própria liberdade, dos seus próprios deveres, aí sim o Estado se tornaria mínimo, porque o Estado deve ser regulador, porque a Constituição é uma coisa louca. Eles pensam em todos os pormenores de alguém Sim. que pode sair pela tangente, né? E tem que se Então tem que resguardar, colocar né? tudo. Por quê? E pra que isso, sabe? Não tá o básico, né? A gente vai, aí sobre isso, a gente pega elementos básicos que a gente tem visto agora, vai pela internet, que é básico. Gente, usa máscara, né? Você está se protegendo, está protegendo o outro. E tem gente que quer discutir. Essas pessoas justamente pegam a parte das instruções, que aí não é lei, mas são instruções sobre isso, e querem arranjar algum jeito para poder discutir, para não cumprir aquilo que está sendo pedido. Sendo que aquilo nada mais é que uma colaboração, né, do meio comum, para as pessoas se entenderem do que pode e não pode fazer, para todo mundo seguir feliz. Cara, é uma coisa muito básica. E isso aí entra na questão de democracia, porque a partir do momento que todos têm esse conhecimento básico, realmente você consegue fazer com que o povo seja dono de si mesmo, né? Porque não precisa de outra pessoa regulamentando. Para poder chegar a um momento em que o Estado não seja mais necessário, isso, né? Vira uma utopia. Embora a gente já tenha algumas experiências do que poderia se tornar isso, né? O mais próximo que a gente tem seria uma situação de democracia direta. Nós temos democracias diretas hoje em funcionamento no mundo? Plenamente não. Nós temos algumas situações em que estados já dão mais liberdade, em que há uma democracia realmente direta, em que alguns assuntos são realmente decididos diretamente pelo povo, sem a necessidade de passar por representantes. Né, que eu estava falando, nós aqui no Brasil vivemos, a princípio, numa democracia representativa. Ela é indireta. Por quê? A gente escolhe representantes que vão legislar, que vão executar e que vão julgar a sociedade. Vão julgar as próprias leis e o cumprimento delas. Então a gente está numa situação em que os três poderes estão fazendo a representatividade da nossa democracia. E aí a gente tem a dita maior democracia do mundo, em que nem voto direto tem para presidente. Ainda é indireto. Mas a gente tem algumas experiências aí por meio de plebiscitos, de referendos, em que realmente a gente tem uma tentativa de democracia direta. E isso acontece, se a gente observar alguns casos. Na Suíça isso é muito comum, nos Países Baixos, na Noruega, a gente tem exemplos de situações de democracia direta. Mas aí também você pode falar, até virar para a gente aqui e falar, mas isso não é Brasil. Claro que não é Brasil. Mas é uma coisa que a gente estava conversando agora mesmo. Olha para a desigualdade do nosso país, em que a gente tem uma parcela da população que às vezes não discute direitos e liberdades individuais, porque está preocupado com a necessidade de sobrevivência. Está preocupado e precisa ficar preocupado com o que vai comer no almoço. Por que no Brasil a gente tem tanta rejeição a algumas pautas mais libertárias, né, que falam de liberdade individual? Porque isso também, muitas vezes, isso não é tão interessante ainda. Nós temos situações urgentes de saciedade básica, né, de lavar a mão, falar do distanciamento social, como que é fácil cuidar disso, porque você precisa manter as mãos limpas. Olha que coisa fácil, que binômio lindo, né, água e sabão. Peraí, eu tenho população aqui em São Paulo que não tem água. Não tem água, não tem dinheiro para comprar sabão. Santiago fica em sede. Né, em que estado a gente está? Numa democracia esquizofrênica? Para nem falar que é representativa às vezes? Por que não? Né? É uma situação delicada, e enquanto a gente não entender o quanto isso é delicado, e cobrar de autoridades também, e levar para que isso seja discutido. O que a gente está vendo discutindo nos nossos órgãos representativos de democracia também? E a gente precisa manter. E o que está acontecendo também, a gente vê um discurso dito conservador
fazendo manifestações antidemocráticas, né, pedindo intervenção militar, de gente que não faz ideia do que é isso, cadê o AI-5? Não, ele não está em voga, ele não existe mais, cuidado com o que você está falando, está fazendo uma interpretação totalmente errada do artigo 142 da Constituição pedindo intervenção militar, toma cuidado, vai estudar, né? Aí eu falo, vai estudar o que é o artigo 142, porque também não é o que você está pedindo. Cuidado com o que é a AI-5, porque também você não sabe o que está pedindo, né? E fala que é conservador. Não. Entenda, criatura, conservador é conservar as instituições democráticas. Esse é o papel de conservador. Eu sou de direita, então vai entender que aquilo que esse viés ideológico, né, que esse polo ideológico que você está dizendo de que você faz parte, ele pensa na conservação das instituições da democracia. Acabar com tudo isso não é ser de direita também. Isso é extremismo, é autoritarismo. E felizmente já tem grupos mostrando aversão ao autoritarismo nos dois polos. Você pensar que alguns partidos da dita esquerda criticam o regime do Maduro na Venezuela, porque é autoritário, nem a esquerda quer ser comparada mais, em muitos casos, ao regime autoritário do Nicolás Maduro. Assim como o polo de direita está fazendo uma briga enorme para tentar provar que nazifascismo é de esquerda, porque é feio. Crueldade é feia. Que bom que as pessoas admitem que crueldade é feia. Mas por que você vai lá brigar para poder ter justamente uma posição igual ao Maduro, ao Hitler, né, ao Mussolini? Porque é autoritarismo. É autoritarismo. Não dá. Pois é. Não dá. Bom, a gente vai fechando aqui? Né? Então eu vou fechar a redação como uma possível redação, com que a gente coloca tudo isso num repertório, né? Então, quando é para falar sobre a liberdade individual, a gente tem que pensar em toda essa questão constitucional e de direito que rege o Estado. Aí a minha prima Lara, ela é socióloga e está fazendo advocacia, ela está aqui. Então tem que ter uma responsabilidade danada para falar que ela sabe das duas áreas, assim. Fantástico. O princípio da proporcionalidade, ela vai entender. Com certeza, cara. Já é mestre, já, minha linda. Então é assim. A gente pode iniciar o texto justamente fazendo buscando esse repertório de quanto a questão, não só a questão acadêmica, mas a questão de direito é importante para poder haver essa divisão da questão dos direitos humanos, dos direitos individuais e do próprio direito do Estado, né? Só lembrando que direitos e liberdades individuais, eles estão alocados juntos com os direitos humanos. Eles não são categorias assim díspares, né? Eles são unidinhos aí, é bom lembrar. Um complemento. Mas eles estão assim, eles estão caminhando, outro, né? Eles estão caminhando ali que a gente não precisa dissociá-los, né? Falar exatamente, exatamente. Eles não se dissociam assim, não se anulam, pelo amor de Deus. Não se anula. Não, exatamente. Você tem que pensar assim, eu gosto de pensar no concreto. Você tem que pensar num círculo grande. O círculo grande são os direitos humanos, assim. Exato. E lá dentro são os direitos individuais, né? Então é nisso que você pensa. E aí você pode seguir para poder discutir o assunto, porque isso é uma problemática. Você pode buscar justamente essa noção do que é a democracia e como que o Estado age para poder garantir esses direitos, né? Tendo em vista que nós temos problemas sérios de educação, de saneamento básico, que é o mínimo, e de segurança, né? Que é o mínimo que o Estado, é para isso que a gente paga imposto, né? Para isso que esse é o mínimo que o Estado tem que assegurar para a gente, né? Então parece que não, mas são assuntos que estão interligados. Então é importante mencionar isso. E aí vem todas essas pessoas que pensaram o que é uma sociedade, o que é uma sociedade igualitária, no sentido de que todos vão ter as suas liberdades assistidas, né? E como isso age naturalmente dentro de uma sociedade.
Aí, quando entra na questão da proposta de intervenção aqui nesse tipo de... Bom, se bem que esse tipo de redação que a gente está falando aqui seria mais uma temática voltada para um tema mais livre, assim, não tanto, mais filosófico, né? Não tanto assim como proposta de intervenção, mas supondo, né, que exista uma proposta de intervenção, aí vai ter que chamar na chincha mesmo a questão do Estado e do indivíduo, porque você não tem a democracia sem o indivíduo estar fazendo as suas ações, como o Rodolfo falou, da questão dos direitos e deveres, né? Então não é E só buscar falar de criação de leis. buscar esse ponto do princípio da proporcionalidade para que não haja essa perturbação. Não vai haver anulação de liberdade, não se trata disso, é pré-requisito. Democracia não prescinde a liberdade, ela precisa da liberdade. Não vai haver democracia sem liberdade. E se você quer ter liberdade, você precisa ter democracia. É uma coisa até assim, que depois que você cai na real, assim, nossa, é verdade. Como é que eu vou querer até ter liberdade para ter armas se eu não tiver democracia? Como é que eu vou querer liberdade? Da mesma forma, como é que eu vou querer liberdade para usar drogas se não há democracia? O que a gente entende, que a gente vê muito nisso, é que aquelas liberdades que o indivíduo defende, ele vai sempre endeusar as pessoas e dizer que elas têm capacidade para fazer isso. Então, é porque eu gosto de armas, eu quero o porte de armas, então tudo bem, as pessoas vão ter controle, elas vão ter consciência para poder portarem armas. Que lindo. Mas eu não gosto de drogas, eu sou contra drogas, então logo eu vou falar que a sociedade não, vai ser uma chacina, uma mortandade, porque isso destrói tudo. Então, que tipo de liberdade eu defendo, né? Será que eu não preciso também entender a liberdade do outro? Tá aí a necessidade do princípio de proporcionalidade. Sim. E aí, exatamente, aí quando você pega dois tópicos diferentes que geralmente cada um usa, né, cada grupo ali de extrema acaba usando, você percebe que vira uma situação incoerente, né? Você, ao mesmo tempo que você não quer que o outro faça X coisa, o outro também não quer que você faça. E aí, quem vai virar briga de braço, né? E aí entra a questão democrática para poder ver qual é o melhor para todo mundo, simples assim. Né? E aí fecha o tema. Fecha alguma pergunta, pessoas. Wash hand, sempre. Entrou ali. Ok. Alguma pergunta, pessoas? A gente pode fechar aqui, porque a briga tá feia com a internet hoje. Nunca deu tanto problema assim de travar, hein? Eu acho que estamos sendo observados, além dos nossos queridos espectadores resistentes aí na quinta-feira à noite. Uhul! Eu acho que tá certo. Então, bom, se não aparecer dúvidas, então a gente vai encerrar essa discussão. Espero que tenha dado bastante. O Rodolfo falou hoje, hein? Um monte de nomes importantes aí, né? Para vocês usarem como repertório e um monte de redação. Não precisa ser necessariamente nessa temática que a gente apresentou, tá, pessoas? O que a gente falou aqui assim, o repertório apresentado é interessante que dá para utilizar em diversos outros temas. Um recadinho que eu queria deixar de quando você precisar argumentar, retomando teóricos em geral, não só filósofos, tá? Sociólogos, teóricos, escritores e tudo mais, primeiro, ver a necessidade de citar o nome, ver se cabe, jamais soltar uma frase aleatória da criatura que às vezes pode ser fora do contexto, e saber realmente a ideia, né, para não deturpar. Nem sempre vai ser, para você falar de democracia, nem sempre é pertinente você falar o resgate histórico do conceito lá na Grécia Antiga, pegar os contratualistas todos, saber direitinho, cuidado, né, cuidado. E também não sair achando que democracia é sempre o poder da maioria, né, o conceito muda. A gente está numa realidade que democracia precisa ser pensada para garantir o direito e a sobrevivência e o bem-estar de todos, e não simplesmente a pura maioria. Não, e assim, você falar que democracia não é pura maioria. Essa aqui não é. Né? A democracia, isso que é lindo, só para fechar o pensamento, que a democracia é poder de organização. Total. Porque quando se fala, né,
da maioria que votou em X candidato, na verdade não é a maioria se você fizer a conta exata dos votos. Mas foi o grupo mais organizado, e é ele que ganhou. É isso, Exato. democracia é a organização. Não significa que seja aquilo que todos querem ou a maioria quer. Nem sempre a maioria quer, mas sim aquilo Exato. que se é organizado. Veja o Trump, né? Veja o Trump. Exatamente, né? É bem isso. E, por favor, não sejam anacronistas, né? Não façam anacronismo, olhando o que eu tenho de democracia hoje, com os mesmos olhinhos que eu tenho hoje, para poder pensar na democracia ateniense, por exemplo. Né? Não, anacronismo, por favor, não. Perfeito, então. Então, deixa o povo. Eu acho que todo mundo já jantou. Hoje já tá tarde, o pessoal jantou. A gente Então, o pessoal precisa, vai né, Rosi? nanar. É, e o pessoal vai nanar. Então, gente, ó. Beijo pra vocês. Super beijo, povo. Daqui a 15 dias a gente tá de volta aí pra gente bater papo, tá bom? Dia 18. E deem sugestões de temas também, né? Pra gente poder trazer aqui o nosso papo de boteco, né? De mesa de boteco virtual, legalzinho, né? Exatamente. Deem, porque semana que vem, ó, daqui a 15 dias já tem tema aí que a gente está estudando, mas depois, se tiverem algum tema, a gente encaixa. Vamos lá, pessoas. Com certeza, gostamos muito disso. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.